Depois de ver Leilin, o olhar de Marby, tão afiado quanto facas, estava fixado em Leilin. Então, você finalmente apareceu, Leilin. Marby falou baixinho, mas a frieza e determinação eram aparentes em sua voz, fazendo com que a fêmea do mago nas proximidades começasse a suar frio. Em sua batalha anterior, Marby havia testemunhado o poder de Leilin e a velocidade com que ele se fortalecia. Medo e arrependimento rastejaram ao redor e constantemente roeram suas entranhas como formigas. Ele se arrependeu. Lamentou não empregar mais mão de obra no Great Khan e Margaret e eliminar completamente Leilin. Agora, Leilin já estava mais forte e estava rapidamente se tornando o pior pesadelo da família Lilitheu. No começo, ele tinha acabado de avançar para um nível de magus, mas agora ele era capaz de lutar em igualdade de condições com Marby. Em toda a história do magus na Costa Sul, essa era uma taxa de melhoria que somente a nata da cultura tinha. Atualmente, Marby ainda podia reprimir seu oponente, mas nem ele mesmo confiava em poder fazê-lo no futuro. Naquela época, Leilin definitivamente destruiria toda a família Lilitheu. Marby não queria ser um dos responsáveis pela morte de sua família. Assim, neste período de tempo, ele era como um louco, procurando vestígios de Leilin. Ele ainda não hesitou em irritar o magus de grau 2 luz que, como ele abateu um grande número de magos na zona de magos luz. Finalmente, ele forçou Leilin a sair. Marby olhou diretamente para Leilin, como se tivesse medo de que, ao menor piscar de olhos, Leilin escapasse mais uma vez e desaparecesse. Faz muito tempo. Eu estive procurando por você há muito tempo. Marby resmungou baixinho. Eu esperei bastante tempo. Isso realmente tem que acabar em breve. Leilin apertou as mãos atrás das costas e falou. Essa indiferença obviamente fez com que Marby ficasse desconfiado. A aura atual de Leilin era ainda mais difícil de entender, e até ele era incapaz de julgar com precisão a força de Leilin. No entanto, para forçar Leilin a aparecer, ele não teve outra escolha. Marby de repente fez seu movimento enquanto ele rungia e caixa. Em um instante, ele se transformou em metal puro. Raios convergindo em frente ao peito e formação de feitiços que emitiam luz amarronzada. Transformação de metal. Formação de magias de gravidade. Totalmente consciente de que Leilin não era um alvo fácil, Marby usou seu trunfo imediatamente. Um anel de luz amarela acastanhada se estendia por toda a área. Onda após onda de uma força de rasgamento do núcleo da Terra desceu para a área. Gravidade vezes 20. Os olhos de Marby se transformaram em um puro tom prateado enquanto ele rungia. A cor amarronzada imediatamente se espalhou, e uma força que foi 10 vezes mais forte do que antes explodiu debaixo do chão. A superfície do solo descascou, e as toupeiras, formigas e outros minúsculos animais foram imediatamente rasgados e transformados em névoa de sangue. Lunáticos. Eles são todos lunáticos. Aquela mulher magus estava bem no limite da formação de magia, e ela imediatamente deitou no chão, sua pele constantemente quebrando. O sangue fluiu copiosamente e ela foi rapidamente tingida de vermelho. Você está de brincadeira? Como posso morrer dos tremores de uma batalha de magos? A fêmea magus rangeu os dentes e quebrou um pingente em volta do pescoço. Esta tarefa geralmente simples tornou-se muito mais difícil devido aos 20 anos de força gravitacional. Na realidade, se não fosse por ela ser um mago oficial e ter remodelado seu corpo de tal forma que se tornasse mais forte, ela teria sido explodida em névoa de sangue como aqueles animais. Depois de quebrar o pingente, uma luz verde engolfou o corpo do mago feminino. Todas as suas feridas foram instantaneamente curadas, e se não fosse pelas manchas de sangue que sobraram em seu corpo e roupas, seria impossível dizer que ela havia sido ferida. A luz verde percorreu seu corpo e ela pôde sentir imediatamente os efeitos do aumento da gravidade.
Ela rapidamente usou seus 4 membros e se arrastou para fora da área afetada pela formação da gravidade amarela-marrom amarelada. Depois de deixar a formação mágica e sentir a gravidade voltar ao normal, ela soltou um suspiro de alívio e se levantou. Isso foi muito aterrorizante. Como esperado, é impossível para nós magos semi-convertidos interferir em batalhas entre rank 1 magos que estão no pico estrondo. 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 Neste momento, o som de metal batendo contra o metal produziu ondas sonoras penetrantes. Como se tivesse sido mordido por uma cobra, o magus feminino deu 7 passos para trás e olhou para o meio da formação de magia. No centro, havia 2 figuras humanas que se colidiram. Em seus arredores, fossem elas grandes árvores ou rochas, todos foram reduzidos a pó quando passaram por eles. Isso é muito perigoso. A expressão do mago feminino mudou, e ela imediatamente fugiu ainda mais até que os 2 magos estavam a ponto de desaparecer de sua linha de visão. Só então ela parou seus passos. Deveria estar bem aqui. Certo, embora isso fosse o que ela dizia a si mesma, as partículas de energia elementares do vento ao redor de seus pés não se dissipavam quando ela se preparava para partir. Se visse a necessidade coberto por uma camada de escamas negras, Lei Lin bateu na faca metálica curva de Marby. Faíscas voaram, e o choque produziu um som estridente, fazendo a área ao redor deles tremer. Havia até algumas rachaduras pretas ao redor deles que lentamente se estendiam para fora. Ping-pong. Neste momento, o som de metal quebrando soou do meio. As 2 figuras que estavam lutando ferozmente recuaram rapidamente. Lei Lin balançou os braços e, na mão, estava a ponta afiada de uma lâmina. Na luta agora, Lei Lin realmente usou força bruta e quebrou uma das lâminas de Marby. Neste momento, a ponta da lâmina ainda estava se contorcendo e se transformara em vários dentes metálicos que estavam mordendo a palma de Lei Lin. Os dentes metálicos morderam a balança e produziram sons nítidos, mas não restou nenhum traço na mão de Lei Lin. Quando a transição da linhagem havia ocorrido, a formação de magia inata de Lei Lin, as escamas de Kemoin, também haviam sido ativadas. Sua defesa física e resistência à magia aumentaram em mais de 30 graus. Com o poder extra da magia de Lei Lin, as armas metálicas de Marby agora não conseguiam ferir Lei Lin. HM. Como você ousa resistir? Lei Lin franziu as sobrancelhas e, imediatamente depois, os músculos do braço direito estufaram-se. Mais de 20 graus de força foram exibidos. Wang cerrando o punho, um grito miserável de alguém na porta da morte podia ser ouvido do espaço entre os dedos de Lei Lin. Lei Lin então abriu a mão direita e jogou alguns pedaços de metal que claramente ficaram amassados, e assim ficaram inúteis, no chão. Enquanto Lei Lin esmagava o metal, Marby tremia um pouco, como se tivesse sido ferido. Com um corpo líquido metálico, o espírito de Marby estava espalhado uniformemente por todo o corpo. No momento em que Lei Lin destruiu completamente o metal líquido em suas mãos, uma parte do espírito de Marby também morreu. Você está completamente bem. Toda essa área tem 20 vezes a gravidade usual. Vendo que Lei Lin estava completamente bem, o rosto de Marby estava cheio de descrença. Apenas 10 ou mais dias atrás, ele havia usado esse feitiço e fez com que Lei Lin não tivesse escolha a não ser fugir. No entanto, atualmente, Lei Lin era realmente tão ágil até mesmo com os efeitos da formação da magia da gravidade. Essa situação fez Marby, que recentemente experimentara a dor de perder parte de seu espírito, ficar aterrorizado. Embora soubesse do talento de Lei Lin, Marby percebeu que a velocidade com que ele melhorara estava muito acima de suas expectativas. Gravidade. Lei Lin olhou para a formação de feitiço amarelo-amarelada e sorriu maliciosamente. Dentro de seu corpo, uma membrana de energia transparente emitia uma fraca cor vermelha arroxeada, protegendo os órgãos mais vulneráveis de seu corpo. Essa era a habilidade defensiva que a linhagem da serpente gigante Kemoin havia trazido para ele.
Além disso, mesmo que essa membrana não fosse ativada, apenas sua vitalidade de 25,7 era suficiente para suportar esse nível de gravidade. Afinal, a robustez de seu corpo estava trabalhando no mesmo nível de dureza do corpo da antiga serpente Kemoin gigante. Hoje será seu dia do juízo final. Marby foi severo e decidido. 29 vezes a gravidade. Ele rugiu ferozmente, e seu corpo foi engolido por uma camada de anel amarelo-marrom de força gravitacional. Uma força gravitacional ainda mais tremenda desceu e até mesmo Lei pôde sentir a pressão e o aumento de peso. No entanto, quem conseguiu o pior final do negócio foi o próprio Marby. Logo após o envio do ataque, uma explosão de porcelana podia ser ouvida de seu corpo. Como uma teia de aranha, numerosas rachaduras surgiram por todo o corpo. Mesmo que eu possa apostar no nome da Lilith e sacrificar minha vida, eu devo matá-lo aqui. Marby parecia levemente louco enquanto falava. Uma luta até a morte. A expressão de Lei ficou séria. Embora ele já tivesse passado pela segunda transição da linhagem e sua força tivesse ultrapassado a de um Magus de nível 1, ele ainda não era um rank 2 do Magus. Enfrentando um mago que também estava no auge, até ele precisava ser mais cauteloso. Crack. Rachadura. Os sons de resfriamento foram produzidos quando o corpo metálico de Marby subitamente aumentou de tamanho, seus músculos inchando enquanto seu corpo se expandia. Num piscar de olhos, Marby transformou-se de um velho comum em um homem corpulento e metálico que tinha mais de 5 metros de altura. Na superfície de seu corpo havia um brilho exclusivo do metal. As rachaduras eram ainda maiores, e parecia que sua nova forma poderia entrar em colapso a qualquer momento. Os olhos de Lei brilharam quando ele sentiu as ondas de energia imensas e instáveis de partículas elementares do corpo transformado de Marby. Você quer me derrubar mesmo que isso signifique sua própria morte? Continue sonhando. Lei recuou rapidamente, ao mesmo tempo, entoou algumas sílabas. Incontáveis bolas de fogo negras emergiram das sombras no chão, pairando no ar. A bola de fogo latente, que já tinha sido esmagadoramente poderosa, agora tinha um poder ainda mais aterrorizante de 60 graus com o bônus adicional da atual conversão de essência elementar de Lei. Este era praticamente o limite do poder que um Magus de nível 1 poderia possuir. Sob o poder da bola de fogo negra, o solo derreteu e se transformou em algo parecido com as partículas cristalinas de porcelana e vidro.